Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a essa live que a gente está fazendo. Nós aqui da Felipe Alfredo Imobiliária, de Dois Irmãos, em parceria com o pessoal da Atitudes aí, que nos presta uma assessoria em toda essa parte de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica. Sempre fomos muito bem atendidos, né? O pessoal ali domina mesmo. E, enfim, a gente resolveu fazer essa live para abordar, falando, a ideia é abordar as principais dúvidas do pessoal, que dá para se dizer que 99% das pessoas, quando fazem um primeiro contato querendo comprar um imóvel financiado, elas fazem essas perguntas aqui, às vezes todas, às vezes uma e outra, mas sempre surgem essas dúvidas. Então, eu vou perguntando aí para vocês, tá dando para entender? Agora aí. Show de bola, perfeito. Tá, que bom. Bom, então, como eu já falei aqui, eu não vou repetir porque, na verdade, o som estava saindo normal na transmissão, né? Eu vou fazer as perguntas aqui para a gente não ficar perdendo mais tempo, tá? Me colocando Certo. aqui no papel do cliente, tá? Então, vocês podem responder da maneira que costumam responder, tá? Bom, a gente vai conversando aí, tá? Assim, a primeira questão, normalmente a que mais surge, qual a renda mínima necessária para financiar um imóvel? Assim, Lucas, não tem uma renda mínima, tá, estipulada no normativo da Caixa para se financiar um imóvel. Vai depender muito do caso, de cliente para cliente, tá? Das necessidades do cliente, do valor do imóvel que ele está procurando, do valor da renda do cliente. Por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, o cliente, ele normalmente pode ter uma renda um pouco mais baixa e financiar um imóvel de um valor de até 170 mil, um imóvel novo, ou construir, tá? Na linha de crédito do SBPE, onde não existe um limitador, a taxa de juros ela é um pouco mais alta, dependendo do valor do imóvel. Se ele for um valor mais alto, o cliente vai precisar ter uma renda maior para conseguir financiar um percentual maior. Depende muito da necessidade do cliente, né? Por exemplo, se o cliente ele quer comprar uma casa de um imóvel novo, ou construir, ou usado de mais ou menos uns 300 mil, se ele tiver uns 8 mil de renda, ele consegue financiar a cota máxima, que é os 80%, tá? Daria 240 mil de financiamento. Claro, ele pagaria uma prestação de 2.300, uma renda de 8 mil financiando 240 mil. Para um outro cliente, num outro cenário, que ele quer comprar este mesmo imóvel de 300 mil, e ele possui uma renda de 4 mil, mais ou menos, ele vai conseguir financiar no máximo 120 mil, vai precisar dar 180 mil de entrada. E a prestação dele vai ficar mais ou menos em 1.180. Então, assim, a capacidade que o cliente o que ele pode assumir de prestação com o banco, seria 30% da renda bruta dele ou do casal, tá? Esses 30% que ele pode comprometer da renda dele, ele calcula o quanto ele consegue financiar deste imóvel, né? É uma questão uma renda mínima em si nunca, dificilmente, claro, não vai ter. Claro, tem um mínimo de financiamento, por exemplo, no FGTS vai ser 50 mil, tá? É um mínimo de financiamento. Para ele ter um mínimo de financiamento, ele vai ter uma renda, claro, uma renda de R$1.000, com certeza ele não vai conseguir financiar nem o mínimo que o banco exige. Então, vamos dizer assim, uma renda de 1.400, 1.500, tá, ele vai conseguir financiar o mínimo que o banco está exigindo, porém a entrada dele vai ser bem alta. Então, vai depender muito de cliente para cliente, né? Por exemplo, vai chegar um cliente para ti, e daí vai dizer, eu quero comprar um imóvel, eu já vi o imóvel, já escolhi. Aí tu vai olhar o imóvel, é um imóvel de 230 mil, vamos supor. Aí tá, tudo bem, né? Daí tu vamos fazer uma simulação, qual que é a tua renda? Ele vai dizer, minha renda junto com o familiar é 2.200, por exemplo. Aí tu vai dizer, olha, para que tu consiga financiar esse imóvel, o mínimo de renda que tu tem que ter é tanto,
né? Aí tu Sim. vai enquadrar para ele um mínimo para que daí ele consiga financiar, né, o máximo possível, e que seja um imóvel dentro da renda, que a renda dele suporte, né? Ele tem uma capacidade financeira para financiar pelo menos um valor daquele imóvel ali que ele está querendo. Tá, show de bola. Assim, no Minha Casa Minha Vida, tá? Vou te dar mais um exemplo. Com 1.400 de renda, o cliente já consegue financiar um valor, ele financia 56 mil. Ele ganha um subsídio bem bom de quase 19 mil, também do governo, só que em contrapartida ele precisaria dar uma entrada de quase 95 mil reais, né? Ele pode utilizar FGTS como entrada, recurso próprio, e para um outro cliente, do Minha Casa Minha Vida também, com uma renda de mais ou menos uns 4 mil reais, ele vai conseguir atingir a cota máxima de financiamento, de 136 mil. No caso de Campo Bom e Dois Irmãos, onde o imóvel, o valor máximo de imóvel é 170, né, a cota máxima seria 36 mil. Com 4 mil de renda, ele consegue financiar os 136, né? Precisaria só dar 34 de entrada. Legal, isso é uma questão que surge bastante também, que eu no fim não coloquei na lista aqui, mas realmente o pessoal pergunta muito qual é a renda mínima para conseguir o valor máximo no Minha Casa Minha Vida. Então tá bem respondido. Legal, a gente já sabe agora. Também tem, no caso do Minha Casa Minha Vida, essa questão vai depender muito da renda, claro, né? Também, se for ver, existe faixas de renda, né? E cada faixa vai ter uma taxa de juros diferente. Então, por exemplo, assim, para uma renda de... Aqui o Douglas fez uma simulação para uma renda de 4 mil reais, tá? Ele deu 2.290 de subsídio, pediu 31.710 de entrada, financiando 136 mil, que é os 80%, com uma taxa de juros de 6,69 ao ano, a uma prestação de 1.142, tá? Aí vai um cliente lá com uma renda na base de uns 2.600, 2.700 e faz a mesma simulação. É bem provável que a entrada dele vai ser quase a mesma, porque ele vai ganhar um pouco mais de subsídio. A prestação dele vai ser bem menor, né? E o valor de financiamento vai ser quase o mesmo. Por quê? Porque com a renda que ele está comprovando, a taxa dele vai ser bem inferior a essa de uma renda de 4 mil. Então, no Minha Casa Minha Vida, ele vai ter esses nichos. Para uma renda de até 2.600, ele vai pegar uma taxa de 5,11. Acima de 2.600, ele vai pegar uma taxa de 5,64. E assim sucessivamente vai subindo. O máximo que ela vai chegar é uma taxa de 7,93. Então, pode ter essas alterações. Porque o que acontece muitas vezes, vem um cliente, aí a gente fala, vamos supor, fizemos a avaliação de crédito. É uma construção. Aí, né, são 4 meses de validade, vamos supor que ele encaminhou o projeto, não deu tempo, venceu. Nesse contra-cheque que ele veio, que ele apresentou novo, agora para reavaliar, veio um valor maior. E daí a gente faz a simulação para ele e vai achar estranho. Ele, mas como assim, né? Veio mais e eu vou ter que desembolsar talvez mais entrada, ou eu vou ter que pagar uma prestação bem mais alta. Não é tanta diferença de um contra-cheque para o outro. Mas o que aconteceu? Sim, não é tanta diferença, mas a faixa de taxa de juros dele alterou muito, né? Pulou de uma para outra. Então, isso causa uma baita diferença tanto na prestação e, às vezes, na entrada. Essa é uma característica do Minha Casa Minha Vida mesmo, né? Que dependendo da faixa de renda, a taxa de juros sobe, né? É bem característico do Minha Casa Minha Vida isso. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida, a lógica, a ideia que as pessoas têm que entender é que quanto menor a renda, mais o governo quer ajudar, né? Mais o banco quer ajudar. Ganha mais subsídio e tem uma taxa menor, né? Sim. Então tá. Isso também agora eu lembrei de outra coisa, eu estava olhando aqui enquanto também não listei aqui, questão das taxas, mas daí a gente deixa para o final para falar um pouquinho melhor sobre isso. A segunda pergunta aqui que mais surge, acho que a gente já falou também, mas só para pontuar aqui,
Quanto preciso dar de entrada para financiar imóveis? Também vai depender do imóvel, né? Valor Vai do depender do imóvel. imóvel e da renda. Mas o mínimo de Já é. entrada que o banco, o mínimo que ele consegue dar é 20% do valor do imóvel. 20%. Menos que isso não tem como. Tem algum caso hoje, que nem costumava ter para servidores públicos, que chega a dar, às vezes, 85%, até 90%, eu já vi conseguirem? Isso não acontece não mais. tem, não acontece mais. Antigamente tinha até para financiar 100%, sem entrada, né? Funcionário caixa, alguns funcionários públicos conseguiam, né? Mas essas modalidades e benefícios não tem mais. Tá, isso é importantíssimo saber também. Bom, parcela também a gente já falou alguma coisa, né? Mas o pessoal pergunta qual o valor da parcela inicial de um financiamento imobiliário. Então, isso acho que a gente já... Isso, vai depender do quanto o cliente vai financiar daí, né? Sim. A parcela está condicionada ao valor do financiamento, né? E parcelas decrescentes sempre, né? Isso, tem dois tipos de amortização, na verdade, né? Sistemas de amortizações. Tem a price, onde a prestação ela é fixa, ela não é bem fixa, né? Porque ela existe uma correção pela ATR, alguns anos ela tem ficado em zero, mas eventualmente ela pode sofrer uma variação durante o ano, aí uma vez por ano ela sofre a correção da prestação, mas a gente chama ela de fixa porque ela é diferente da SAC, que é o outro sistema de amortização, aonde a tua prestação ela é decrescente, né? Todos os meses ela vai baixando um pouquinho, mas assim como a Price tem a correção na TR, a SAC também tem essa correção, né? Então, uma vez por ano, eventualmente ela pode vir a ser corrigida, mas em seguida ela volta a diminuir mês a mês. Né? Tá, legal. Bom, próximo aqui. O que é e como eu uso o FGTS como entrada do imóvel. O pessoal sempre, a dúvida que surge é, como é que faz? A gente saca o FGTS, paga, o banco desconta automático, como é que funciona isso aí? O saque do fundo de garantia ele é feito diretamente pela Caixa, tá? O cliente vai só informar o valor que ele vai querer fazer de utilização. No caso da entrada, né, vai ser na entrada, ele já vai dizer, né, vou utilizar o fundo como entrada, a gente faz a pergunta, qual o valor, né, a gente precisa saber certinho, vou zerar. No momento que ele nos passa essa informação, ele vai assinar um formulário, que é o formulário ele dando autorização para que aconteça o saque do fundo de garantia, né, que a gente chama de dump eletrônica. Ali vai ter as contas que foram baixadas, os valores, o valor total, e no momento que a gente faz esse documento, automaticamente a Caixa faz o saque da conta de fundo de garantia dele e deixa em uma conta certa. No momento em que se assina o contrato, ele vai para o registro de imóveis e depois ele volta do registro de imóveis, esse valor que ele deu de entrada como fundo de garantia, ele é repassado diretamente para o vendedor do imóvel, juntamente com o valor de financiamento daí. Tá, legal. Então, acho que tá explicado isso aí, Marta. Aí a gente já começa entrar na parte mais de documentação, mas o pessoal pergunta também, quais os documentos iniciais que eu preciso para dar entrada na minha análise de crédito? Documentação também vai depender muito de cada cliente, de cada perfil, mas vamos dar um exemplo assim, um normal, tá? Um cliente que trabalha de carteira assinada, ele vai apresentar o RG ou o CNH, CPF, caso não tenha, né, junto no documento, é difícil, certidão de estado civil, então a certidão de estado civil é a certidão de casamento, nascimento, ou de separação, ou de divórcio, comprovante de endereço, contra-cheque, né, normalmente a gente pede os dois últimos, tá, a carteira de trabalho do cliente, a declaração do imposto de renda com o recibo de entrega, caso o cliente tenha um rendimento anual acima do limite da isenção, né, o que faz ele ter a obrigatoriedade de fazer uma declaração do imposto de renda do ano vigente, e algumas informações, né, a gente passa uma ficha cadastro, né,
informações básicas que normalmente é solicitada quando o cliente faz até uma ficha em alguma loja ou em alguma financeira, né? E-mail, telefone para contato, data de admissão do emprego atual, caso não conste no contra-cheque ou na carteira, que é mais difícil acontecer. Então, todos esses dados também é solicitado. E em caso, por exemplo, um empresário, daí vai ser uma documentação um pouco mais complexa, mas o básico, que é o RG, comprovante de estado civil, comprovante de endereço, carteira de trabalho, vai ser sempre solicitado. O que vai mudar mesmo é a forma de comprovação da renda, né? Dependendo do documento vai ser diferente, dependendo do cliente, é autônomo, é empresário, então é estagiário, então tudo isso daí vai depender de cada um. Tá, legal. Eu acho que aqui é importante a gente também já ir falando com o pessoal que esse tipo de especificidades, de peculiaridades, vai depender de cada caso, né? Então, a gente vai, a pessoa, quem estiver assistindo aí a live, pode clicar no botão aqui embaixo, que a gente tem para simulação e contato direto via WhatsApp. Das duas formas, a gente vai dar um atendimento personalizado, tá? O pessoal aí da Atitudes vai atender vocês e vai passar detalhadamente quais são as suas condições, né? De acordo com o seu perfil, que essa é a ideia, né? A gente está aqui falando de generalidades e do básico, mas quem quiser saber realmente as suas condições, pode fazer um contato aqui agora mesmo, né? Que a gente, de prontidão, já vai dar esse atendimento aí personalizado, tá? Então, a última aqui, daí, depois dessa questão, eu deixo aberto para vocês, se quiserem falar alguma coisa que vocês achem importante, que vocês julguem importante, de acordo com o atendimento que vocês aí sempre dão também, né? E falar da própria empresa de vocês, enfim, fica aberto aí, tá? Mas a questão aqui que a gente tem é quais as etapas de contratação de um financiamento. Uhum. Então, as etapas que a gente tem hoje, né, a gente vai sempre iniciar com o recebimento, né, e a solicitação da documentação inicial, né, que foi a documentação que a gente fez a relação agora, né, para aprovação do crédito. No momento que a gente tem essa documentação completa, a gente vai alimentar o sistema e fazer a avaliação. Normalmente, esse período, né, até a gente confere a documentação, vê se está tudo certo, faz as pesquisas necessárias, avalia o crédito. Normalmente isso aí acontece entre 2 a 3 dias no máximo, né? Normalmente a documentação vem completa, a gente consegue até mesmo fazer a pré-aprovação do crédito do cliente no mesmo dia. Então, vem a pré-aprovação, crédito pré-aprovado, a gente vai partir para a segunda etapa, que é fazer a solicitação da documentação do imóvel e do vendedor, para que seja feita a vistoria do imóvel, né, que seja feita a engenharia, né, que é uma segunda avaliação durante o processo. Feito essa vistoria no imóvel, a gente recebe um retorno, né, da empresa credenciada da Caixa que fez a vistoria no mesmo, informando se ele pode ser aceito como garantia para o banco ou não, tá? Sendo aceito como garantia, a gente parte para a próxima etapa, que é a parte que a gente chama da montagem do dossiê, onde a gente vai pegar toda a documentação que a gente recebeu, desde a documentação do comprador até a documentação do vendedor e do imóvel, e montar uma pasta. Nessa pasta, além de esses documentos, vão alguns formulários que a Caixa exige o preenchimento, como o formulário da baixa do fundo de garantia, a abertura de conta do cliente, né, porque é onde vai acontecer o débito do financiamento dele, entre outros formulários e pesquisas cadastrais para ver se realmente está tudo certo no nome do cliente. Então, alguns documentos realmente que o banco exige. Feita a montagem do dossiê, a gente vai fazer contato com ele para agendar a assinatura nesses formulários. Feito a assinatura nos formulários, a gente vai encaminhar esse processo via sistema para a Caixa, digitaliza todo ele, e envia via sistema para uma área gestora dentro do banco, chamada Girete.
Em cada estado e cidade ele tem uma, né? Aqui, antigamente, a nossa era aqui em Novo Hamburgo, né? Tem ainda, só que todo o processo ele era enviado via malote, né? Hoje já está bem melhor, a gente nem precisa enviar o documento físico, né? A gente manda tudo via sistema, a diferença é que ele fica numa fila única, né? Então, qualquer gerente do Brasil pode pegar o nosso processo nessa fila única e fazer a conferência, né? É um processo bem mais rápido, porque antigamente demorava, para sair daqui de Campo Bom, por exemplo, um processo via malote, ele ia demorar no mínimo de 3 a 4 dias para chegar em Novo Hamburgo, que é aqui do lado, né? Então, primeiro ele ia a Porto Alegre, daí de lá de Porto Alegre eles faziam a distribuição. Então, era uma perda de tempo muito grande, né? Então, agora melhorou. Então, a Girete, ela é responsável por fazer toda a análise normativa no dossiê. Então, eles vão ver se a documentação que é solicitada e que tem que estar compondo esse dossiê está lá, né? Desde a documentação do comprador, do vendedor, do imóvel e também dos formulários caixa. Eles vão ver se está tudo assinado, se está tudo certo, se não tem nenhum impeditivo, por exemplo, no enquadramento da utilização do fundo, né? Se, vamos dar um exemplo assim, o cliente apresentou um imposto de renda e está usando o fundo de garantia, né? Aí eles olharam lá, mas aqui no imposto de renda do cliente consta que ele tem um imóvel, e esse imóvel não foi vendido. Então, teoricamente, ele não poderia estar utilizando o fundo. Então, eles vão pedir para que a gente comprove que esse imóvel não está mais no nome dele. Então, todas essas regras, eles fazem essa análise, né? Então, o trabalho deles é procurar um erro, né, da nossa parte ali, para que tranque o processo, ou também, né, para diminuir as causas de fraude. O trabalho de vocês aí, desculpa interromper, mas o trabalho de vocês, então, é uma coisa extremamente detalhista, né? Porque sim. Chega lá com qualquer coisinha fora do lugar, já tranca tudo. Fora do lugar, já tranca. Daí a gente já tem que, né, às vezes, por exemplo, assim, muda alguma coisa, o normativo do banco, ele muda diariamente. É difícil um dia que a gente não receba, assim, alterou tal item no normativo. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque às vezes muda o item normativo e a gente mandou um processo. Daí chegou lá e eles trancaram, nos mandaram, daí a gente olha, mas isso aqui pode, tá no normativo, daí a gente vai lá, olha no normativo e mudou. Então, algumas coisas a gente tem que estar sempre realmente bem olhando em detalhes, assim, porque qualquer coisinha que tiver fora, eles vão trancar, claro, a gente vai conseguir resolver, mas daí é um tempo que a gente não precisaria ter perdido. Então, por isso, a gente sempre, antes de mandar, analisa muito bem antes, né, faz toda uma conferência minuciosa do processo para que diminua ainda mais as chances de erro. Depois de feita essa conferência, eles nos mandam um parecer de conformidade, né, informando se está conforme, né, ou se está inconforme. Se está conforme, a documentação está completa e a gente pode dar continuidade no processo. A próxima etapa, aí a gente já começa a depender da agência que a gente está vinculado, né? A gente depende da agência de Campo Bom e do gerente. Aí sim a gente vai pegar o dossiê físico, né, entregar para o gerente em mãos, informar para ele que o processo está conforme e que a próxima etapa é a entrevista habitacional, né? Essa entrevista é onde ele vai, hoje, né, como a gente está passando por essas questões de epidemia, a entrevista não está acontecendo presencialmente. O cliente vem até nosso escritório, né, que é menor e tem menos gente, menos pessoas, e a gente faz uma chamada de vídeo diretamente para o gerente. É nesse momento que o cliente vai ter um bate-papo diretamente com o gerente dele, vai se apresentar, porque até então ele só tratou com nós, né? Vai se apresentar para o gerente, qualquer dúvida que ele tiver da sua conta, o gerente vai sanar ali na hora, né? Mas normalmente a gente tenta explicar o máximo de coisa possível para o cliente antes. Ele vai fazer a senha
da conta dele, ele vai fazer a emissão do cartão dele, né? E vai conversar com o gerente sobre algumas questões de taxa, o gerente vai questionar ele sobre a questão dos valores do financiamento dele, vai perguntar novamente se ele tem alguma dúvida, vai fazer, então, todo um apanhado, um resumo do financiamento, né? Vai fazer a fidelização do cliente com o banco, né? Que é hoje que a tecla que a Caixa, né, está, né, pressionando bastante, que é fidelizar bem o cliente com o banco, né? Então, vai ser realmente um bate-papo, uma negociação ali diretamente com o gerente, que é com quem depois ele vai tratar, né, bastante sobre a questão de manutenção da conta, a manutenção do financiamento dele, né? Claro, a gente vai estar sempre por trás, caso ele tenha alguma dificuldade, a gente presta esse serviço para os nossos clientes, né? Que a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, principalmente agora, tu conseguir falar com um gerente ou ter um atendimento como tinha antes. Então, como a gente sabe disso e a gente tem um acesso diferenciado dentro do banco, a gente presta esse auxílio sem problema nenhum, né? Legal. Depois da entrevista, aí vem a assinatura do contrato, né, que é o grande dia esperado aí pelo cliente, né, e pelo vendedor Sim. também, normalmente em 1 ou 2 dias depois da entrevista. A assinatura acontece dentro da agência, né, não acompanhado por um gerente, ele se apresenta novamente daí para o cliente, né, é feita a assinatura com os vendedores e depois de assinado o gerente assina também, né. Depois do contrato assinado por todas as partes, a gente encaminha ele no registro de imóveis, né, que é onde realmente vai ser feito o processo em que sai do nome do vendedor e passa para o nome do comprador, né, claro, com alienação ali ao banco, tudo certinho. Depois que sai do registro, que é um prazo de 15 dias, o processo volta para o banco, que é para aí onde finaliza realmente, que o banco faz a liberação do recurso na conta do vendedor, e daí, a partir de então, o processo foi finalizado. O processo aí para imóveis prontos, né, novos ou usados, aí o prazo em média, até a assinatura de um contrato é de 30 a 45 dias, né, claro, andando o processo sempre bem redondo, né, sem nenhuma interrupção. E para a construção, claro que é um pouco mais moroso, né, tem um pouco mais de burocracia, dependendo do município também, a prefeitura, às vezes, pode levar 4, 5 meses, né, vai depender muito do período que a prefeitura tem aí para fazer a aprovação do projeto dele. Sim, tem todo o projeto com o arquiteto, aprovação, as planilhas técnicas, né, então é bem mais coisa, né. Tem mais coisa, exatamente. Resumidamente, assim, dá para dizer que existe 7 etapas, né? A documentação, a avaliação do crédito, a engenharia, dossiê, entrevista, assinatura e registro, né? São as 7 etapas. Tá. Cara, só voltando um pouquinho, que me chamou a atenção, você falou esse negócio aí da videochamada com o gerente. Isso para mim também é novidade agora, né? Que a gente, desde que começou esse lockdown, a gente não chegou a fazer nenhum encaminhamento, né? Agora, semana passada, ou melhor, essa semana a gente está fazendo um aí com vocês. Então, essa videochamada, ela tem que ser feita aí no escritório de vocês ou poderia ser aqui na imobiliária também? Poderia ser na imobiliária, porém um de nós tem que estar presente. Tá, não, eu penso só pela comodidade do cliente, né? Porque normalmente o cliente, ainda mais por ser a agência aqui dos irmãos, né? Personalizado, né, para imobiliárias de outros municípios aí, parceiros, que se desloca até aí, a gente faz o atendimento aí, bem tranquilo. Legal, isso é bem bacana de saber, porque o pessoal não vai precisar se deslocar para o banco, né? É mais um benefício aí que vai poder vir na imobiliária bem mais cômodo, né? Só vai se deslocar uma vez, né, só para assinatura, daí é mais fácil. Né? Sim, bom, então, eu acho que a gente cobriu tudo aqui que tem de mais essencial, né? E aí agora eu já aproveito para falar de novo para o pessoal aí. Quem quiser um atendimento personalizado, chama aí, tem o WhatsApp, tem o link para o simulador direto.
A gente tem um formuláriozinho bem simples ali para simulação, e a gente de prontidão, aí o pessoal da Atitudes vai atender e dar o análise de crédito dentro do seu perfil, com as suas condições específicas. Tá? Daí, se, não sei, tem alguma coisa mais que vocês queiram abordar, falar, que acham importante, senão a gente pode ir encerrando já. Não, acho que é bem realmente todas esses itens que a gente apontou são, né, dúvidas rápidas, que nem eu conversei com o Douglas, até perguntei para o Douglas, tirar as dúvidas, falar um pouco de financiamento, quantas horas de live o Lucas está querendo fazer aí para a gente sanar bastante, né? Porque assunto para financiamento teria para a tarde inteira, né? Isso, muita coisa envolvida, são muitos detalhes, né? O Douglas deve ter te passado alguma coisa, te mostrado alguma coisa de uma reunião, de um treinamento que a gente fez, e isso que a gente, daquela maneira, a gente resumiu o resumo do resumo mesmo, e saiu tudo aquilo ainda. Então, bem tranquilo, as dúvidas foram básicas. No decorrer, o que eu sempre falo para o cliente, né, e o gerente também sempre fala, sempre que eu atendo o cliente no início do processo, né, a gente faz uma conversa com ele bem, explica todas as etapas do processo detalhadamente. Normalmente o nosso processo vai demorar para uma primeira conversa no mínimo de 30 a 45 minutos. Isso para um imóvel pronto, para terreno de construção pode demorar 1 hora. Mas é que eu sempre falo para o cliente, eu estou te explicando tudo agora, porém, tu vai me perguntar tudo de novo. Tudo que eu já te expliquei. Porque durante o financiamento é muita coisa para ele absorver de uma vez só, mas durante o financiamento vai surgindo novas dúvidas, né? Ele, às vezes, alguma coisa que eu já expliquei, ele vai lembrar de alguma parte, mas eu vou explicar novamente. Então, durante cada etapa, eu vou dar uma nova explicação para o cliente, né, para que fique bem ciente e sempre bem claro e transparente para ele de como realmente está funcionando e como funciona o financiamento. Para que daí não chegue em algum momento e diz, mas isso aqui eu não sabia. É a pior coisa, como cliente, a gente, mas isso aqui eu não sabia, mas isso aqui tu não tinha me falado, né? Para o cliente e para nós também, né? Então, sempre a gente procura atender dessa maneira, sempre explicando, se for preciso explicar 2, 3, 4 vezes para o cliente, a gente vai explicar 2, 3, 4 vezes. O importante é que ele realmente entenda aquilo ali e saia sem dúvidas, né, para que daí ele consiga, o financiamento dele ande certinho. Mais isso. Não ser pego de surpresa, né? Sim. Então tá, cara, a gente já tá há 40 minutos aí conversando, então para não tornar mais extenso ainda, acho que a gente pode ir encerrando, mas assim, show de bola, acho que a gente cobriu todos os pontos principais, daqui para frente, realmente só fazendo análise de crédito individual, né, cada caso é um caso, e é isso aí, acho que a gente vai estar ajudando, muita gente vai estar acelerando esse processo aí de tirar dúvidas com o pessoal que chega aqui na imobiliária, que a gente vai ter, essa live vai ficar gravada, disponível aí para todo mundo na página da imobiliária, enfim, todas as nossas mídias sociais e tal, vocês também, se quiserem compartilhar aí, espero que compartilhem, tá? E para o pessoal que assiste, que está chegando nesse vídeo aí, clica no botão do WhatsApp que tem aí ou no simulador, que a gente de prontidão logo vai já fazer a análise de crédito e dar um atendimento bem próximo, bem personalizado, da forma que vocês aí estão falando, sem deixar nenhuma dúvida, né? Tá, cara, brigadão aí pelo... A gente que agradece a oportunidade aí, o espaço para estar conversando e tirando algumas dúvidas dos clientes e até de corretores daqui a pouco, né? Mas é isso aí, a gente vai conversando, vai trabalhando individualmente com cada cliente, estudando cada caso e prestando o nosso melhor atendimento. Né? Tá, obrigadão mesmo. Obrigado aí, bom final de semana para vocês, a gente vai se falando aí. Um abração. Valeu. Valeu.